Queria ler com os irmãos Provérbios capítulo 4, verso de número 23. 4, 23. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios 4, 23. Há alguém que se curou aqui hoje? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Os irmãos querem ler comigo sobre tudo, ou acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. A Bíblia diz, sobre tudo, e nós guardamos muita coisa, há coisas que nós protegemos, guardamos, porque são de valor, são muito importantes para nós. Mas a Bíblia diz, acima de tudo, aquilo que deves guardar é o teu coração. Vocês sabem o que é que significa coração? A palavra coração na Bíblia, ela significa a mente. Significa os pensamentos da pessoa. O lugar onde a pessoa imagina, onde a pessoa gera pensamentos. Isso é o coração. E a Bíblia diz sobre tudo que tu deves guardar, o que deves guardar bem guardado é a tua mente. O lugar dos teus pensamentos, onde se geram os teus pensamentos. Porquê? Diz a Bíblia, porque do teu coração, da tua mente, dos teus pensamentos, das tuas imaginações, das tuas ideias, é que procedem ou saem as fontes da vida. Isso significa que a força que você tem para a vida vem dos seus pensamentos. O fluxo, a energia para a vida vem da sua mente, do que você pensa, das suas ideias. Os irmãos sabem tão bem quanto eu que quando a nossa cabeça está bem, a nossa vida vai melhor. Mas quando a nossa cabeça não está bem, a nossa vida vai pior. Os irmãos sabem que quando nós temos a nossa mente estável, com bons pensamentos, nós temos muito mais motivação para edificar, construir, viver. Mas se vem alguém e transtorna os nossos pensamentos e coloca nos nossos pensamentos ideias perturbadoras, muitas vezes perdemos o foco, a motivação, a força, o entusiasmo, a alegria e ficamos presos, encurralados dentro de nós próprios, nos nossos próprios pensamentos. E é por isso que Salomão, ele disse, se há alguma coisa importante para guardar na nossa vida, é a nossa mente, são os nossos pensamentos. Porque daí procede o fluxo, a força para a vida. Então nós descobrimos que uma pessoa ser bem-sucedida ou ser mal-sucedida começa dentro da própria pessoa. O sucesso e o fracasso está dentro de cada pessoa, ou vem, sai de dentro de cada pessoa. E por isso nós precisamos de guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. O nosso corpo tem algumas portas para a nossa mente. Repito, o corpo tem algumas portas para a mente. E quando nós falamos de guardar a mente, guardar os pensamentos, estamos a falar de exercer proteção nas portas que dão acesso à nossa mente. Que portas? Olhos. Olhos são portas para a mente. Seja honesto comigo. Quantos aqui já ficaram perturbados ou transtornados por alguma coisa que os olhos viram? Por isso o povo construiu um provérbio que diz, olhos que não veem, coração que não sente. Aquilo que você não viu, não tem como afetá-lo, porque você não o viu, não o sabe, não o conhece. Mas aquilo que nós vemos,
Aquilo que entra pelas portas dos nossos olhos pode nos afetar, para o bem ou para o mal. A alegria construída durante um mês, ela pode cair no chão por alguns segundos em que você viu alguma coisa que o perturbou, que o transtornou. Olhos são portas para a mente. Mas os nossos ouvidos também são portas para a nossa mente. Por isso a Bíblia diz que a nossa fé é um resultado daquilo que nós estamos a ouvir. Romanos capítulo 10, 17 diz, ora, a fé vem. A fé não nasce. Ninguém nasce com fé. A fé vem, diz a palavra, vem. A fé vem por ouvir. E o ouvir pela pregação da palavra. Quando eu ouço alguém pregar-me a palavra, essa palavra, ela pode ter uma unção que me inspira a gerar fé. Logo, a minha fé está a habitar também na minha mente. Quando eu estou numa luta, numa adversidade, eu liberto a minha fé. Como é que eu liberto a minha fé? Eu começo a pensar a respeito daquilo que eu já ouvi, do que eu aprendi. Então a minha cabeça começa a funcionar, a pensar a respeito daquilo que me ensinaram. Eu digo, não, eu estou numa luta, mas eu aprendi na igreja uma palavra. Se Deus é por mim, quem será contra? Eu vou acreditar nisso. Eu estou a libertar a minha fé. Por uma palavra que entrou pelos meus ouvidos, que ficou clara para mim, que se tornou um fundamento na minha vida. Isto são portas. Portas para a nossa mente. O que nós ouvimos e aquilo que nós vemos afeta-nos. E a Bíblia diz, guarda o coração. Guardar o coração é tentar evitar ao máximo que entre pelas portas da nossa vida ideias, palavras, imagens que nos venham perturbar. Que nos venham perturbar, que nos venham causar danos. Porque quando somos afetados na nossa mente, quando imagens e palavras nos causam danos, perdemos força para a vida, perdemos energia para a vida, perdemos entusiasmo. Ficamos por vezes dominados por desânimos. Como disse há pouco, outras vezes perdidos dentro de nós mesmos, num emaranhado de pensamentos, atrás de pensamentos. Você já lidou com pessoas que estão perto de si, você fala com elas e você descobre que elas não estão lá? E ao fim de 5 minutos, aquela pessoa com quem tu falas diz, hã? E dizes tu, eu estive a falar para o boneco? Onde estavas? A pessoa não diz, mas a realidade é, a pessoa estava perdida dentro dela própria, num emaranhado de pensamentos, porque está perturbada, está confusa. Entende? Mais ou menos? Então repita assim com o pastor, é preciso guardar a mente. E sabe que muitas vezes para você guardar a sua mente, você precisa de sair de certos ambientes. Há gente que quer vencer, mas permanece nos ambientes que contribuem para o derrotar. Há gente que quer superar e recomeçar, mas não sai de lugares aonde está a ser afetado pelas palavras e pelas imagens. Há momentos na vida que você precisa de se retirar de ambientes, de lugares, de situações, circunstâncias que estão a construir dentro de si uma perturbação, um mal-estar, que estão a roubar a sua força e a energia para a sua vida.
Eu não estou aqui a defender que nós devemos viver isolados do mundo, como cantam os outros, não é? Isolados do mundo, não. Mas nós temos que ter a consciência que há momentos na nossa vida em que nós precisamos de sair de lugares e ambientes para proteger a nossa mente. Talvez por isso Davi escreveu dizendo assim: bem-sucedido é o homem que não anda por caminho de pecadores. Porquê? Porque se você andar por caminho de pecadores constantemente, você começa a ver a injustiça, a lidar com a imoralidade. Não permanece em caminho de pecadores. Não anda pelo conselho, opinião dos ímpios, porque o conselho do ímpio não é o conselho de Deus. Formata a tua cabeça, a tua mente contra os princípios da palavra. Corrompe. Não se assenta na roda dos que escarnecem, dos que zombam. Alguém me entende? Mas o seu prazer, o seu foco está na lei do Senhor. E na sua lei medita. O que é meditar? É encher a mente da palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, noite e dia, vai ter sucesso, disse Davi. Vai ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, dá fruto, não cai a folha, e tudo o que fizer, prosperará. Eu não sei se vocês sabiam disto, mas isto aqui é um livro, isto é um livro só. Apenas. Mas no dia que você o abre e percebe que a verdade de Deus está metida aqui dentro e começa a meditar nestas palavras com a ajuda do Espírito Santo, você está a trazer para a sua mente uma energia divina que vai fazer com que você tenha sucesso em tudo que você fizer. O amém ficou aonde? Sabe o que é que Deus disse a Josué? Deus disse: Josué, nunca se aparte da tua boca o livro desta minha lei. Medita nele dia e noite, noite e dia. Meditar é encher a sua mente da palavra. Depois Deus disse: faz aquilo que a minha lei diz, e tu farás prosperar os teus caminhos. Não há um mentor mais excelente do que você abrir a sua Bíblia e dizer: Espírito Santo, ajuda-me a compreender a palavra do meu Pai. É quando você começa a meditar na palavra, pedindo ao Espírito Santo que o ajude, você está carregando a sua vida de uma energia sobrenatural para ser bem-sucedido em tudo o que você fizer. Você bem que eu lhe vou dizer, alguém que medita na palavra pode ser curado pelo Espírito Santo meditando na palavra. Você pode ler escrituras uma após outra, meditar na palavra, ler as escrituras. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Carregou todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Fui sarado. Já fui sarado. E de repente, a enfermidade que estava no seu corpo morre. Desaparece. Porque meditar na palavra traz o sobrenatural da palavra para dentro de nós. Queria aconselhar os irmãos a não se intoxicarem tanto com relatórios médicos, nem com o correio da manhã, mas a meditar nas Escrituras, na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando você medita nela com a ajuda do Espírito Santo, ela transporta para dentro de ti o sobrenatural. Repita comigo: guardar a mente. E eu queria dizer aos irmãos que este é o meu tema hoje.
nós precisamos de guardar a nossa mente de alguma coisa muito importante que mexe muito com a nossa vida. Vamos ler Lucas 17. Lucas 17, palavras de Jesus. Lucas 17, diz assim Lucas 17. Jesus fala com os seus discípulos e diz assim: é impossível que não venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Repita lá com o pastor: é impossível? É impossível. Jesus disse: é impossível que não venham escândalos. No grego, scandalon. Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Verso 2 diz: melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Diz o verso 3: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, ou chama-o à atenção, acerta com ele. Se o teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Não, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se o teu irmão pecar contra ti, fala com ele. Repito, se o teu irmão pecar contra ti, fala com ele. Não diz a Bíblia: se o teu irmão pecar contra ti, fala com os outros que não têm nada a ver com o assunto. Alguém na casa? Se teu irmão pecar contra ti, fala com ele, repreende-o, acerta-te com ele. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. E agora, irmãos, o verso 5 é interessantíssimo. Depois de Jesus dar este ensino, os irmãos estão assustados? Depois de Jesus dar este ensino, os discípulos disseram: ai, Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos começaram a pensar: como? Se alguém me ofender, eu vou ter com a pessoa e vou falar com ela? Não, mas eu estou habituado a falar com todos, menos com quem me ofendeu. E Jesus diz: não, mas se alguém te ofender, fala com quem te ofendeu. Não metas os outros no barulho. Fala só com quem te ofendeu. Não, mas, mestre, a nossa tradição não é essa, a nossa cultura de portugueses não é essa. Se alguém nos ofende, nós queremos falar com muita gente, menos com quem nos ofendeu. Jesus diz: não, fala com quem te ofendeu. E se ele disser: errei, perdoa-me, então perdoa-o. E diz Jesus: e se o teu irmão te ofender 7 vezes num dia, e 7 vezes vier ter contigo, e se disser perdoa-me, deves perdoá-lo. Quando eles ouviram aquilo, eles disseram: misericórdia. Mas quem é que aguenta uma coisa destas? E então disseram: por favor, aumenta a nossa fé, porque é preciso muita fé para fazer uma coisa dessas. Olha, meus irmãos, eu queria falar com vocês alguns instantes sobre isto. Os irmãos sabiam, a Bíblia diz: é impossível que não venham escândalos. Repita lá comigo: escândalos. A palavra que aparece aqui como escândalo, na realidade, no original, não é escândalo de escândalo, é ofensa. É impossível que não aconteçam ofensas. É o que significa a palavra. Aqui escândalo não é aquele irmão que, enfim, se portou mal e fez uma coisa feia, que tem a ver lá com a vida dele. Aqui, escândalo no original é ofensa.
Jesus está a dizer, é impossível que as pessoas não se ofendam. É impossível. Então, se algum irmão quiser fazer uma oração do tipo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que terminem as ofensas, Pai, que nunca mais existam ofensas, não perca tempo a fazer essa oração, porque Jesus já disse, é impossível. Sempre vão acontecer. Sempre vai haver momentos em que pessoas te vão ofender e tu também vais ofender pessoas. Alguém vai perguntar assim, então o pastor já ofendeu pessoas? Eu já. Acho que só eu. Algumas ofendi sem me aperceber, sem me dar conta. Algumas ofendi sem ter consciência. Outras ofendi porque me deu vontade. Passei-me. Saltou uma tampa. Mas sou só eu. Mas como eu ainda sou alguém que estou em processo de ajuste e de melhoramento, os irmãos vão mais à frente do que eu. E Jesus diz, é impossível que não venham escândalos. É impossível que não existam ofensas. É impossível que as pessoas não tenham conflitos, que não tenham ofensas entre elas. É impossível. E agora o que eu queria dizer aos irmãos é o seguinte, aqui a grande questão não é não haver ofensa, porque a gente sabe, ofensa vai haver sempre. Aonde existirem pessoas, hão de aparecer ofensas. Existe porventura algum casamento que não tenha ofensas? Eu sei que há gente que diz, no nosso casamento nunca houve uma ofensa. Então isso não é um casamento, isso deve ser uma ditadura em que um manda e o outro... E aí já há uma ofensa. A ofensa de subjugar o outro. Isso não existe. Agora, a grande questão aqui não é o não haver, porque sempre vai haver, disse Jesus. A questão aqui é como é que eu e tu, como é que nós vamos lidar com a ofensa? Essa é que é a questão. Como é que nós vamos lidar com a ofensa? Essa é que é a questão. É como eu e você vamos lidar com ela. Você sabe que Satanás, o diabo, sabe o poder que há numa ofensa. Há mais poder numa ofensa que num adultério. Há mais poder numa ofensa do que num roubo. Há mais poder numa ofensa do que dar um estaladão em alguém. Ainda que dar um estaladão é uma ofensa, mas o que eu quero dizer com isto é que a ofensa é alguma coisa tão capaz de gerar danos tão profundos que Satanás, o diabo, sabe o poder que há na ofensa e por isso ele é um encorajador de ofensas. O maior problema que existe dentro das igrejas no mundo inteiro não é aquele pastor que adulterou, não é aquele pastor que roubou a massa, não é aquele irmão que fez não sei o quê. O maior problema dentro do reino de Deus no mundo inteiro chama-se ofensas. Porque a Bíblia diz que um irmão ofendido é como os ferrolhos de um castelo. Você imagina as portas de um castelo trancadas com aqueles ferrolhos grandes e pesados. A Bíblia diz, um irmão ofendido torna-se uma pessoa assim, com um coração fechado. E tão fechado, tão trancado, que para abrir aquilo, meus irmãos, só uma bomba. O diabo sabe o poder da ofensa. O diabo sabe que a ofensa consegue fechar o meu coração para ti e o teu coração para mim. E podemos estar na mesma casa e, no entanto, termos as portas fechadas um para o outro.
ofensas. Mas a questão é, como é que eu vou lidar com as ofensas? E quero dizer aos irmãos aqui hoje, ofensas dão cabo de muita gente. Ofensas destroem muitas pessoas. Porque as ofensas sempre vão acontecer e o problema é nós, por vezes, não conseguirmos lidar bem com as ofensas. Queria que você entendesse uma verdade aqui importante. Há gente que me diz, pastor, já viu tão bem que eu ia, aquela pessoa me ofendeu, logo a mim, que mal é que eu fiz para ser ofendido, que injustiça. Mas ouça lá, quem é que lhe disse assim que a vida é justa? Perguntei, quem é que lhe disse assim que a vida é justa? A vida não é justa. Ou você acha que coisas más só acontecem a pessoas más? E coisas boas só acontecem a pessoas boas? Você sabe que há aí gente que é má, ruim, como as cobras, não há medo de morrer? E sabe que há gente 5 estrelas, top, e foi embora tão cedo? E nós dizemos que pessoa boa, que pessoa que faz falta, e foi embora. Você encontra na vida pessoas que são pessoas decentes, com sofrimentos e com dores. E gente que faz mal a toda a gente, e parece que a vida vai correndo bem, até um dia. Mas a Bíblia fala nisso. Meus irmãos, a vida não é justa. A vida está marcada por muitas injustiças. E quando você vem aqui à igreja, você não vem aqui à igreja para procurar viver uma vida onde injustiças nunca lhe vão acontecer. Mal empregado. Pastor, eu estou aqui na igreja, aleluia, clamando ao Senhor para que nenhuma injustiça me aconteça. Não, amado, você está aqui nesta igreja para aprender a saber lidar com as injustiças, de maneira que as injustiças da viagem não te destruam. É para isso que estamos aqui. Porque injustiças vão acontecer sempre, ofensas vão acontecer sempre. Mas eu quero saber, eu quero aprender como é que eu vou lidar com elas para que elas, as injustiças, não me destruam. Alguém na casa? E a Bíblia nos ensina, nos dá sabedoria para a gente lidar com injustiças da vida, de maneira que as injustiças não nos destruam e a gente viva uma vida abençoada no meio de tanta dificuldade e injustiça que acontece à nossa volta. Nunca perdendo o foco de que Jesus é o Senhor da nossa vida e nas boas e nas más vamos sempre seguir a Jesus. Amém? Sempre seguir a Jesus. Sempre seguir a Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Então as ofensas acontecem. E as ofensas são capazes de destruir a nossa vida por inteiro, se você não tiver cuidado com a ofensa. Por isso é que a Bíblia fala de ofensa, fala de mágoa, fala de raiz de amargura. Diz que nos aparta da graça de Deus, que nos contamina. É terrível isso. Eu criei para os irmãos uma imagem sobre o ciclo da ofensa. Eu gostava de mostrar a vocês. Fizemos hoje de manhã. Se eles puderem colocar a imagem para mim, vai me ajudar a mim e a vocês. Ponto número 1, conseguem ver? Ofensa. Alguém te ofendeu? Ou por palavras, ou por ações. Alguém disse alguma coisa a teu respeito que te ofendeu. Alguém fez alguma coisa à tua vida que te ofendeu. Tu consideraste que não era certo, que era injusto. E então te sentiste ofendido. Repare, o ponto número 1, que se chama ofensas, não há como evitar. Sempre vai acontecer em algum momento, porque Jesus disse, é
impossível que não aconteça. E nunca se esqueça que, por vezes, as maiores ofensas vêm das pessoas que você mais ama ou com quem você mais lida, o que é perfeitamente natural. Aqueles com quem você lida e que você ama são pessoas com quem você desenvolveu afetos, relacionamentos de afetividade. Logo, uma ofensa de alguém assim é sempre uma ofensa considerada grande. Por isso é que há gente que diz, eu não esperava desta pessoa. Porquê? Porque você lida com a pessoa, tem relacionamento com a pessoa, você ama a pessoa, você confia na pessoa. Mas essas pessoas também ofendem. Pastor, mas não é justo. Quem disse que a vida é justa? Estamos aqui para aprender a vencer as injustiças da vida. Ontem usei uma expressão que eu gostava de usar aqui. Os irmãos conhecem uma expressão popular que é passar por entre os pingos da chuva? Alguém conhece? Conhecem? Passar por entre os pingos da chuva, conhecem? O que é que isso significa? Significa que há pessoas que quando está a chover, eles têm uma capacidade de conseguir passar pelos pingos da chuva e chegar ao outro lado sem um pingo de chuva lhes cair em cima. Conhecem alguém assim? Por favor, não levante o braço. É uma expressão popular, é um provérbio. Significa que a pessoa tem uma capacidade de passar pelas circunstâncias adversas e injustas da vida sem se magoar, sem se destruir. Neste ano 2018, eu e tu e eu, todos nós, vamos aprender a andar no meio dos pingos da chuva. Glória a Deus. Ofensa, você não pode evitar. Em algum momento alguém te ofende. Alguém fala ou faz alguma coisa que te dói, que tu não gostas. Ofensa. Jesus disse, é impossível que não venham. Mas Salomão disse, guarda o teu coração. Mente, cuidado. Ponto 2. Mágoa. O que é mágoa? Mágoa é a ferida que a ofensa fez. É a mágoa. A mágoa é a ferida provocada pela ofensa. Alguém te ofendeu por palavras e ações, isso gerou em ti o quê? Uma ferida. A ferida chama-se mágoa. Você ficou magoado. Ferida, mágoa. Anda ali uns dias a dizer como é que pode? Como é que é possível? Fazer uma coisa destas, mágoa, ferida causada pela ofensa, pela palavra ou pela ação de alguém. E o ponto número 2 é muito importante. É aqui que se decide o seu futuro em 2018. É na mágoa. Se eu for uma pessoa madura, e aqui quero dizer aos irmãos, maturidade não tem a ver com idade. Há gente com 80 anos que é uma criança. E há gente com 35 que é madura. Maturidade não tem a ver com anos de vida. Maturidade é o quê? Maturidade é quando você compreende princípios de Deus, valores do reino de Deus e decide vivê-los. Isso é maturidade. Eu repito. Maturidade é você compreender, entender princípios de Deus, valores do reino e vivê-los. Isso é maturidade. Você não pode evitar a ofensa. Ficou magoado. Mas se você for uma pessoa madura, ou seja, entende princípios e valores do reino, você diz, isto é assim, estou na fase 2, mágoa. Portanto, eu tenho que lidar com isto, eu tenho que perdoar isto, eu tenho que superar isto em nome do Senhor Jesus, senão vou avançar para o ponto 3. E como eu não quero chegar ao ponto 3, porque vai de mal a pior,
eu vou atacar já a mágoa. Eu vou já abençoar quem me ofendeu. Eu decido perdoar quem me ofendeu e vou pedir ao Senhor Jesus que me dê graça para superar esta ofensa. Porque eu não quero que esta ofensa gere uma mágoa que depois de mágoa vá para uma, ponto 3, raiz de amargura. A Bíblia fala em Hebreus 12:15 de raiz de amargura. Vocês perguntam, o que é uma raiz de amargura? Raiz de amargura é uma ferida infetada. Repito, é uma ferida que infectou. É a raiz de amargura. É uma ferida que infectou. E se você não pode evitar a ofensa, você pode evitar que uma ferida causada por uma ofensa infete. Infete. E todos nós aqui sabemos qual é o perigo para um corpo quando uma ferida, ela infeta. Quando uma ferida infeta, você corre o risco de avançar para um ponto 4. Ponto 4 chama-se contaminação. Se você fizer uma ferida no corpo, imagine que você fere a sua perna. Feriu a perna, fez um ferimento na perna. Ofensa. Gerou uma ferida, mágoa. Uma batida, gerou uma ferida. Ofensa, mágoa. Mágoa, ferida. É você não cuidou da ferida. Você não tratou da ferida. A ferida infectou. Está a infectar de uma tal maneira que aquela ferida está a começar a gangrenar. Gangrena é uma ferida profundamente infectada. E o que é que faz a gangrena? A gangrena faz uma contaminação no corpo. Então a ferida que estava na perna infectou, gangrenou e começa a tomar conta de toda a perna. E vai tomando conta de todo o corpo. Até que o corpo morre por causa da gangrena. Os irmãos sabem disto, certo? Bem, eu sei um pouco mais, porque como eu sou médico especialista, isto é do senso comum. É interessante que quando você lê a Bíblia compara a ofensa a feridas. E se eu não paro no ponto 2 para dizer, espera lá, o que é que eu aprendi na igreja? É impossível que não venham ofensas. Se alguém me ofender, é com quem me ofendeu que eu trato. E devo perdoar e abençoar. E não deixar que a ofensa infete. Porque se a ofensa infetar, ou seja, se ela criar uma raiz de amargura dentro de mim, eu vou para o galheiro. Eu quero dizer aos irmãos aqui hoje, de cima deste púlpito, que eu vos amo em nome do Senhor Jesus e espero que vocês também me amem. Então fica muito claro para todos nós que existem pessoas, amados, que a razão pela qual estão enfermas um dia e outro, e ainda mais outro, é o resultado de uma gangrena. São ofensas que geraram as feridas chamadas mágoas e a pessoa não soube lidar, não tratou. Em vez de procurar o perdão e a cura, não, a pessoa deixou que a ferida infetasse. A mente da pessoa só pensa na ofensa, só vive a ofensa. O coração da pessoa se fechou como as portas, os ferrolhos de um palácio. Está a gangrenar.
E a vida da pessoa está a ficar contaminada. É por isso que há gente que fica doente. E vive doente todos os dias. Envelhece rapidamente. Não é suposto você envelhecer rapidamente. Há gente que nem com cremes, nem com massagens. Os irmãos me entendem? Está a envelhecer depressa. Como é que é possível envelhecer tão rápido? Gangrena. Feridas que infectaram. A mente está corrompida por pensamentos que provêm de mágoas que infectaram e agora são raízes de amargura. Isso destrói a rapaziada. Isso destrói a rapaziada. Destrói-te a ti. Isso perturba as tuas finanças. Isso perturba os teus negócios. Isso perturba os teus relacionamentos. É por isso que há gente que se afastou de ti. Porque diz, não sei o que é que aquela pessoa tem, está azeda, está amarga. Aquela pessoa tem vontade de bater em toda a gente. Aquele irmão não está igual, ele parece que está. Ele está gangrenado. E alguém diz, que culpa tenho eu que me tenham ofendido? O que é que você quer? A vida não é justa, amigo. Aprenda. E eu estou aqui para aprender a lidar com as injustiças. E a não permitir que as injustiças da vida me paralisem. Eu não quero ficar paralisado, eu quero seguir em frente. E você? Eu disse aos irmãos no princípio do ano, ano de recomeço. Sabe o que eu descobri? Há gente que não quer recomeçar. E eu também não posso obrigar ninguém a recomeçar, porque há gente que não quer recomeçar. Porque não quer superar as feridas que tem dentro do coração. Está sempre disponível para abrigar uma ofensa, cuidar da ofensa, dar ração à ofensa, vitamina à ofensa, para que ela se torne uma gangrena. E não há como recomeçar assim. Nós precisamos de evoluir e nos tornarmos pessoas maduras, que compreendemos princípios e valores do reino e dizemos, chega. Eu não quero viver magoado, eu quero viver abençoado. E como eu quero viver abençoado em nome de Jesus, eu quero procurar cura para as minhas feridas provocadas por ofensas. Feridas que infectam são mágoas que se transformam em raízes de amargura e que começam a corromper, a contaminar todas as áreas da sua vida. Ponto número 5. Propagação. Isso é o quê? Quando eu estou tomado pela infecção, eu quero que outros fiquem infectados como eu. Quando eu estou tomado pela infecção, eu quero que outros se infectem como eu. Então eu tenho a necessidade de encontrar os meus amigos, os meus irmãos e partilhar com eles as minhas feridas. Contar a eles as ofensas que me fizeram. Eu preciso que algumas pessoas fiquem infectadas como eu estou infectado. Chama-se propagação. Agora eu quero propagar. Eu quero que outros vivam as mesmas dores que eu estou vivendo. Isto é tão interessante, irmãos, que você com certeza já encontrou pessoas que lhe viraram a cara assim e não lhe falaram. E você diz, mas que mal é que eu fiz àquela pessoa? E então, o que é que acontece? Algo interessantíssimo. Ouça bem, você vai rir com isto. Você chega perto de alguém e diz, olha, porquê é que você está aborrecido comigo? O que é que eu lhe fiz? E a pessoa diz, a mim você não me fez coisa nenhuma, mas você fez àquela pessoa. E como você fez àquela pessoa e aquela pessoa me contou a mim, de maneira que eu também estou magoado consigo, não porque você me fez alguma coisa, mas porque você fez à outra. E há gente que vive as mágoas dos outros com tanto carinho e amor.
Há gente que se infecta com as infecções dos outros e se destrói com aquilo que está destruindo os outros. Nós somos fantásticos. Chama-se propagação. A gente propaga. É uma necessidade que a gente tem de propagar a nossa gangrena, de partilhar com os outros, de colocar, de semear nos outros a mesma enfermidade. Então é aí que nascem os grupos. Aí nasce o partidarismo. Aí nascem as divisões, as sequelas. Os irmãos entendem? Aí nascem os conflitos de uns para com os outros. E por vezes, gente que anda à guerra é gente que nem tão pouco se ofendeu. Apenas estão participando das ofensas dos outros. Estou certo? Você não concorda que todos nós, a começar por mim, às vezes somos ridículos? E que nós precisamos de maturidade? Acho que eu preciso. Este é o ciclo da ofensa. E Satanás, o diabo, o nosso adversário, ele sabe a força que isto aqui tem. Ele sabe o poder que há nesta porcaria, nesta droga chamada ofensa, que não é tratada como deve de ser. Isto funciona em todas as áreas. Funciona dentro da família, no casamento, na relação com os filhos, numa empresa, numa sociedade, num clube, numa igreja, em todas as áreas. E cabe-nos a nós, a todos nós, a buscarmos sabedoria de Deus para quando formos ofendidos, tratarmos das feridas rapidamente e não deixarmos que as feridas infetem. Já reparou que quando você lê os evangelhos, Jesus traz uma mensagem forte a respeito de perdão? Porque será que ele fala tanto de perdoar? Porque perdoar é o antídoto contra a gangrena. Perdoar é o remédio que vai curar a ferida para que ela não infete. Os irmãos sabem como é que era no tempo da lei? No tempo da lei, a lei dizia assim, olho por olho, dente por dente. Repita lá comigo, olho por olho, dente por dentro. O que é que isto significa? No tempo da lei, havia o princípio da retaliação. Retaliação significa, você fez-me, eu vou-lhe fazer assim. Você vai pagá-las. Retaliação. Princípio da lei, de Moisés. Isto lia-se na sinagoga, olho por olho, dente por dente. E o povo dizia, amém. Se levares uma bolachada, dás uma bolachada de volta. Amém. Você imagina? Era assim o tempo da lei. Sabe o que é que se ensinava na lei? Ama o teu próximo. Odeia o teu inimigo. E a malta dizia, amém. Estou certo ou estou errado? Não estou certo? Quando Jesus começou no Sermão da Montanha, ele chamou o pessoal e disse, como é que os antigos ensinaram a vocês? Como é que eles vos ensinaram? Digam-me. Ensinaram a amar o nosso próximo, nosso semelhante, nosso amigo, nosso irmão e a odiar os inimigos. E Jesus disse, bem, mas a partir de agora, eu, Jesus, vos ensino assim. Amai os vossos inimigos. Abençoai aqueles que vos perseguem. Orai por aqueles que vos caluniam e falam mal de vocês. Aqueles que vos ofendem. Vocês paguem-lhes um Big Mac com extra queijo. Amém? Eles pensaram, que nova doutrina é esta? Isto é o quê? Se nós temos aprendido no templo e na sinagoga a odiar
os nossos inimigos e adversários. Este mestre da Galileia, de Nazaré, vai nos dizer o contrário, porque Jesus trazia o antídoto, o remédio para que as feridas não infetem. Eu queria chamar todos os irmãos aqui a vivermos o melhor de Deus na nossa vida. E o melhor de Deus na nossa vida não combina com ódio, com rancor, com feridas infetadas. Não combina. Isso é uma raiz de enfermidades a diferentes níveis. Se você for inteligente aqui hoje, você vai se levantar e vai dizer: eu não quero viver a minha vida infectado por uma ofensa. Uma ofensa não vai paralisar a minha vida, uma ofensa não me vai matar, porque Jesus vai me dar graça para vencer todas as ofensas e ter um coração limpo, uma cabeça limpa, lavada. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? A Bíblia diz assim: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Repita lá com o pastor: bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus é paz, é alegria. Eu disse paz e alegria e justiça no Espírito Santo. Por que é que falta tanta paz e tanta alegria no meio do povo de Deus, nas pessoas que seguem a Cristo? É porque nós não somos pobres. Eu vou lhe dizer o que é que significa a palavra pobre na bem-aventurança. No original não é pobre. Não é pobre que está escrito. No original a ideia é bem-aventurados os que têm espaço. Bem-aventurados os que estão com espaço por dentro, têm espaço lá dentro. A minha pergunta é: você tem espaço por dentro? Há gente que não tem, porque tem tanto ódio, tanta raiva, tanto ressentimento, tanta amargura, que quando a paz, a alegria e a justiça do reino chega à pessoa, vem de volta e diz: não podemos entrar porque está cheio de tralha lá dentro, não há espaço para nós. Mas Jesus diz: bem-aventurados os que estão vazios por dentro, aqueles que têm espaço com fartura, aqueles que dentro de si têm um coração tão espaçoso, permitem que coisas de Deus entrem. Repare, há pessoas aqui hoje que estão a ouvir-me, posso lhe dar a revelação? E eventualmente a palavra que está a sair daqui está a voltar de volta aqui para o púlpito para ser ministrada daqui a 6 meses outra vez. E a palavra vem e diz assim: venho de volta porque não encontrei espaço. Assim que eu cheguei, ouvi uma voz que disse: falar é fácil. Mas se lhe tivessem feito a ele o que me fizeram a mim, ele não pregava estas pregações. E a palavra vem de volta. Alguém me ouviu? Entendeu a ideia? Há gente que pensa assim. A palavra não encontra o quê? Espaço. Porque o coração está como? Cheio de ressentimentos, de mágoas, de ofensas, de rancores. Há irmãos que são fãs do Eliseu, mas o Eliseu o careca. Se alguém lhes faz alguma coisa, baixa logo a revelação: Eliseu, o careca. Quem é Eliseu, o careca? Eliseu era um homem de Deus tremendo. Deus usava ele. E às vezes ele usava Deus. E um dia um grupo de rapazes o ofendeu na sua dignidade de homem e chamaram-lhe careca. Ele ia caminhando, subindo uma montanha, e começaram os rapazes a gritar: sobe, 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 careca, careca. Sobe, calvo, careca. Eliseu virou-se para os rapazes. Ele disse: vocês vão receber uma praga do careca. Amaldiçoou os rapazes. 42 rapazes morreram às garras de ursas que apareceram ali.
Isso está escrito na Bíblia, sabe para quê? Para a gente não fazer igual. Você diz, pastor, mas o Eliseu deixou infectar ali uma ferida. Às vezes Deus usava ele, outras vezes parece que ele usava Deus. Cuidado com isso. Meus irmãos e minhas irmãs, de todo o coração, abra espaço para a palavra. Não importa se a ofensa foi muito grande, você quer ficar paralisado o resto da vida. Enfermo, irritado, nervoso, implicativo, sem favor, sem bênção de Deus na sua vida, por causa do amor que você tem a uma ofensa. Busca a Jesus para ser curado dessa ofensa. Luta contra ela. Não deixes que ela governe a tua vida, para que não sejas um magoado, mas sejas um abençoado. Repita lá assim com o pastor: as ofensas não vão governar a minha vida. O perdão vai conduzir a minha vida, em nome de Jesus. Faça-me o favor, perdoa o seu pai e a sua mãe. Mas eles falharam comigo. Ok. E você nunca falhou? Perdoa. Perdoa os seus filhos. Mas os meus filhos me desonraram. E então? E aquele que perdoa é grande. Está caminhando no favor de Deus. Não feche o coração. Não se torne portões ou ferrolhos de castelo. Abra o coração para viver o favor de Deus na sua vida. Seja feliz. Isso é evangelho. Isso é reino. Isso é Cristo Jesus. Mas o que é que eu posso fazer se você não quer? Alguém quer? Para terminar, irmãos, os irmãos que disseram que querem, quero ler com os irmãos, para nós terminarmos aqui hoje, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim a palavra: não vos sobreveio tentação, não sobreveio provação, tentação, dificuldade, ofensa, que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, a provação, a ofensa, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Que palavra linda é esta. Os irmãos sabem, há um homem na Bíblia que fez uma oração e pediu a Deus que removesse da sua vida alguma coisa que o incomodava muito. Ele não disse o que é que era, porque a gente não sabe exatamente o que é que era, mas ele diz que orou 3 vezes para que Deus removesse da sua vida alguma coisa que o incomodava. O seu nome é Paulo e ele disse que isto era um espinho que ele tinha na sua carne. 3 vezes orou. E a Bíblia diz que Deus lhe respondeu e disse: eu não vou tirar o espinho. Senhor, tira-me este espinho da minha carne. E Deus diz: eu não te vou tirar o espinho da carne. Senhor, Senhor, não vou. Que farás tu por mim então, Senhor? E o Senhor diz: eu vou te dar uma segunda graça. Uma graça duplicada. Para que tu possas suportar o espinho. A gente não sabe exatamente o que era o espinho. Mas obtemos revelação sobre o assunto quando estudamos e descobrimos que o espinho teria a ver com ofensas. Ofensas. Você lê que Paulo foi demasiadamente ofendido por irmãos, por colegas. Era alguém muito perseguido, vítima de muita injustiça. Você lê a história de Paulo e ela é marcada por muita injustiça, muita ofensa.
É o momento que Paulo ora e diz, até quando? E Deus diz, bem, vai continuar. E Paulo diz, tira, Senhor, remove da minha vida. Senhor, tranca a boca daqueles que me ofendem. Senhor, quebra os queixos daqueles que falam de mim. E Deus diz, não. Senhor, paralisa aqueles que me perseguem. Não. Senhor, afoga na Ria Formosa aqueles que dizem coisas de mim que não são verdades. E Deus diz, não. Senhor, posso fazer a oração da maldição do careca? Não. Então, Senhor, que farás tu por mim? E o Senhor disse a ele, a minha graça, ela te basta. E Paulo diz, o que é que isso significa? Significa que não vai mudar nada fora de ti. Vão continuar a criticar-te, a ofender-te, a perseguir-te. O que vai mudar é dentro de ti. Vou-te eu dar uma capacidade sobrenatural de suportares as injustiças e de superares todas as ofensas. Deixe-me dizer isto aqui hoje, por vezes Deus não remove os problemas da nossa vida. Ele dá-nos capacidade de lidar com eles. Por vezes Deus não remove da nossa vida as injustiças. Elas continuam. Ele dá-nos a capacidade de as superarmos a cada dia. Alguém já leu Lamentações de Jeremias? Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque sempre chorava. Faz-me lembrar alguns irmãos que vêm à segunda-feira aqui à igreja. Chorão. Escreveu um livro chamado Lamentações, o choro de Jeremias. E um dia ele escreveu e disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Suas misericórdias são novas a cada manhã. Sabe o que isto significa? Significa que quando esta graça vem à sua vida, como veio à vida de Paulo, quando ele acordava pela manhã, os injustos estavam lá, os murmuradores estavam lá, os críticos estavam lá. As ofensas já vinham a caminho, mas a cada manhã Deus dava uma graça. Deus dava uma capacidade de suportar, de superar e de seguir em frente. Acho que sou só eu, mas eu preciso dessa segunda graça. E você? É por isso que você olha para certos irmãos e irmãs e diz, eu não sei como é que aquele irmão aguenta. Como é que aquela irmã suporta? Eu não sei como é que aguenta tanta coisa. Oh, meu irmão, é uma graça. Eu disse, é uma graça. É uma capacidade sobrenatural que Deus deu. Por vezes nós oramos por alguém e Deus não responde da maneira que a gente espera que Ele responda. A gente ora para que Deus remova o problema e Deus diz, não. Vou remover a dureza do coração dele e vou pôr uma graça dentro dele para suportar e enfrentar o que tiver que enfrentar. Aleluia por isso. Há gente aqui que não foi curada pelo poder da oração. Não quer dizer que não vá ser, mas ainda não foi. Mas está aí de pé, animado, dizendo glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Alguém olha e diz, mas como é que pode? É uma graça. Deus não curou ainda a enfermidade, mas deu força para não desistir no meio da viagem e continuar caminhando e acreditando que Ele é fiel e está presente. É uma graça. É uma graça. É uma graça. Alguém pode gritar comigo, a tua graça, ela me basta. O apóstolo Paulo diz que ele não deixará
que uma dificuldade seja maior que a nossa força. Ele dará um escape, um livramento. Ele dará a nós uma graça. Graça também significa capacidade sobrenatural de superação. Quantos de nós aqui estamos hoje, em 2018, estamos aqui, sabe porquê? Porque em alguns momentos da nossa vida, nós fomos envolvidos nessa graça. Esse amém não me convenceu. Quantos de nós estamos aqui? Quantos estão no púlpito hoje? Porque em alguns momentos da caminhada, uma graça os envolveu. Os inimigos não morreram. As ofensas não acabaram. Mas a graça sustentou. Deu força para manter-se de pé. Capacidade de superar. Não é maravilhoso isso? Este é o Jesus aqui da nossa casa. E não me importa qual é o Jesus que está nas outras casas. Este é o que está aqui. É o Jesus que te ama. É o Jesus que nunca te vai jogar fora. É o Jesus que não anda atrás de ti a perseguir-te para te condenar. Ele está aqui para te ajudar, a auxiliar, a encorajar, levantar, pôr de pé. Alguém aqui caiu 7 vezes? Já 7 vezes, irmão. Misericórdia. Levante-se mais uma vez e continue, porque Jesus nunca vai desistir de ti. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E agora, apraz-me dizer o seguinte aqui aos irmãos, que eu acho que é importante a gente perceber isto. Sabe o que é que o apóstolo Paulo diz? Ai, ainda bem que o Senhor não me tirou o espinho. Você sabe que existem pessoas a quem um espinho faz falta. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, mesmo de Deus, mas eu queria que você entendesse isto. Os homens de Deus, antes de serem homens de Deus, são homens. Todos têm a sua personalidade e Paulo tinha a sua personalidade com uma inclinação muito grande para sem vai de ser. É ele que diz. Ele disse, Deus deu-me umas revelações tão grandes que para eu não ficar vaidoso, um espinho na carne dá-me uma ajuda tremenda. O espinho na carne evita que eu fique convencido. Há coisas que Paulo escreve que não são muito agradáveis, muito bonitas. Eu, pelo menos, não gosto. Você lê um texto em que ele fala sobre um encontro que ele teve com Tiago, com João, com Pedro em Jerusalém e depois ele escreve assim, esses tais apóstolos. Consegue fazer o gesto comigo? Esses tais apóstolos, a mim, não me acrescentaram nada. Oh, por amor de Deus, isto não é coisa que se escreva. Ainda que se pensasse. Estes tais apóstolos, a mim não me acrescentaram nada. Pois é. Não é coisa que se escreva. Podia ser mais fino, mais educado e dizer, lá os apóstolos, Jerusalém tem uma visão diferente da minha. Agora dizer, e lá no céu, o Senhor que conhece cada um pela sua estrutura diz, este aqui precisa de um espinhozinho na carne. Você conhece aquelas pessoas que quando o espinho não está a funcionar, chegam perto de si no tempo da sua dificuldade, da sua dor, da sua luta, da sua aflição e dizem-lhe assim, então irmão, se eu estivesse no seu lugar, eu já tinha superado isso tudo, irmão. Fantástico.
Irmão, então onde é que está essa fé, irmão? Irmão, se você fizesse como eu faço, aí Deus olha e diz, ai, ai, um espinhozinho na carne. Aí, meus irmãos, vem uma bufetada da vida e quando ele te encontra na semana a seguir diz, então, está melhor, está mais animado. Você olha e diz, é o mesmo da semana passada, que estava aqui cheio de arrogância, convencido, tem o rei na barriga. Alguém diz, a única diferença é que o espinhozinho na carne começou a funcionar esta semana. Oh. Alguém me entende? Quando você chegar perto do seu irmão e da sua irmã, não chegue como super-herói. Aqui não há super-heróis. Meus irmãos, olhem para mim e ouçam isto. Super-heróis não devem vir a esta igreja. Façam-me um favor. Não venham cá os super-heróis. As igrejas aí dos super-heróis vão todos para lá. Aqui não. A gente entrar na igreja, olhar para o irmão. Então, irmão, que estado é esse, irmão? Onde é que está a sua fé, pá? Você é frouxo, pá. Você é fraco, pá. Outra vez embaixo, amigo. Então, se você fosse como eu, por amor de Deus. Aqui não. Aqui não. Há gente que em vez de levantar o outro, põe um pé em cima. O outro sai daqui pensando que a porcaria que eu sou, nem consigo vencer o meu problema, não consigo superar a minha luta, não consigo alcançar a minha cura. Se eu fosse como aquele irmão, se eu fosse como aquela irmã, não, você é como você é. Não permita que os outros coloquem esse jugo em cima de você. E quando tu chegas perto do teu irmão, não ponhas carga, nem julga em cima dele. Agarra-o e diz, irmão, ouvi dizer que estás aí numa coisa, aí numa luta desgraçada, irmão. Mas a graça de Jesus vai te sustentar. A graça de Jesus vai te manter de pé. A graça de Jesus vai te dar força, irmão. Tu vais vencer, irmão. Tu vais superar, irmão. Bom ânimo, irmão. A gente está aqui lutando contigo, irmão. Para que no dia de amanhã, quando tu estiveres lá embaixo, Ele passe por ti e faça o mesmo contigo. Graça que basta e é suficiente para a gente ficar de pé até o fim. Aqui não há super-heróis. Se alguém aqui fez alguma proeza, se alguém obteve aqui um êxito ou um sucesso, não se glorifica a si próprio. Às vezes há gente que quando dá testemunho gera vômitos. Porque, irmãos, porque eu, e então eu, e depois eu, e ainda eu, e a gente pergunta, e Deus fez o quê no meio de tanto eu? Há uma altura que a gente tem que dizer, não, irmãos, se eu consegui alguma coisa, é porque a sua graça me deu capacidade. Se eu cheguei a algum lugar, é porque a sua graça me levou lá. Se eu superei e venci e alcancei, é porque a sua graça foi comigo. Não é porque eu sou bom, é porque Ele me auxiliou, me ajudou, me fortaleceu, me amparou. Alguém na casa? Aleluia! Alguém diga, a graça de Jesus me basta. E também é suficiente para nos ajudar a superar toda a ofensa. Para que ninguém fique infectado por uma ofensa. Eu não saio daqui hoje e você não tem autorização para sair da casa enquanto você não me ouvir dizer isto. Graça para superar a ofensa. Graça para superar a ofensa. O pastor te ama. Eu não te quero ver doente.
E também não quero as irmãs velhas aqui na igreja. Não, perdão, não é as irmãs velhas. Não quero que as irmãs fiquem velhas. Ofensas infectadas envelhecem as pessoas. Não quero que você viva uma vida triste, irmão. Amargurado, infeliz. Deus quer te abençoar e quando a bênção chega, a bênção diz, é tanta ofensa, é tanta mágoa, é tanto ressentimento, que não dá para entrar. Não. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Busca esta graça para ti. Para que as ofensas não infetem e destruam a tua vida. Tu mereces melhor, tu mereces mais. Tu mereces o favor do Senhor em abundância sobre ti. No nome de Jesus.